Saudamos a todos amigos, amigas, irmãos e irmãs com a graça e a paz do Senhor Jesus. Ficamos agradecidos a Deus por estarmos novamente juntos para estudarmos a Bíblia. Somos agradecidos a cada um de vocês que estão conosco estudando diariamente a Palavra de Deus e também vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas, com grupos, parentes, familiares, amigos. E ainda agradecemos a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila, no YouTube, e também aqueles que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Maria Cícera Bezerra, é de Juazeiro do Norte, no Ceará. Maria Filomena é de Mucajaí, em Roraima. Isaura é de Cacoal, em Rondônia. Marco Siqueira é de Oswaldo Cruz, São Paulo. José Soares é de Palhoça, em Santa Catarina. Reginaldo e Adelina são de Frutal, em Minas Gerais. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e iremos sempre mandar um alô para vocês. Iremos orar. Grandioso Deus e eterno Pai que estás nos céus, muito obrigado por mais este dia que estás nos concedendo. Obrigado, Pai, por estes momentos que temos para estudar a Tua Palavra. Uma vez mais, pedimos que o Teu Espírito Santo esteja conosco, nos dando entendimento, fazendo com que aceitemos a Tua Palavra em nossa vida e coloquemos em prática no nosso viver diário. Abençoa, Pai, todos aqueles que estudam conosco a Palavra e todos aqueles que enfrentam problemas nas suas vidas, têm suas lutas, suas dificuldades, suas necessidades, suas tribulações, provações. Dê vitórias, Pai, a cada um conforme a Tua santa vontade. Nós te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Iremos continuar o estudo que estamos fazendo esta semana. Estamos falando sobre a descendência de Noé. E alguns permaneceram sendo fiéis a Deus, obedecendo, fazendo a vontade de Deus. E outros se desviaram, procuraram viver a sua própria vida. E especialmente os descendentes de Cã. Eles escolheram outro caminho, assim como nós já dissemos essa semana, lá no início, no Jardim do Éden, depois que Adão e Eva pecaram, foram expulsos, aí nasceram os filhos, Caim e Abel, e Caim tomou suas próprias decisões, próprias escolhas, e também se afastou da presença do Senhor. E aqui, estes descendentes de Noé, eles foram os que geraram as nações que surgiram após o dilúvio. E essas nações surgiram exatamente por causa da confusão de línguas que Deus fez com que surgisse entre eles quando eles estavam construindo a Torre de Babel. Eles queriam atingir as alturas, até os céus, como diz a palavra de Deus, para que se houvesse outro dilúvio, eles não perecessem nas águas. Mas Deus já havia prometido que não iria haver outro dilúvio universal, o mundo nunca mais seria destruído com água. Mas mesmo assim, como hoje, as pessoas preferem não crer na palavra de Deus, no que Deus está nos dizendo, e escolhem as suas próprias decisões e os seus próprios caminhos. Assim aconteceu naquela ocasião. E hoje nós temos a palavra de Deus escrita e ela nos mostra a direção, o caminho que nós deveremos seguir. E claro que Deus nos deseja que façamos a vontade dele, para que nós possamos estar com ele na eternidade. Mas quando nós escolhemos fazer as nossas próprias vontades, Deus respeita as nossas escolhas, só que nós vamos colher as consequências. E então Deus viu o que o ser humano estava fazendo, aquela torre que estava sendo edificada, e Deus disse então, vamos descer até eles e vamos então confundir as suas línguas. E eles não mais se entenderam. Quando uma pessoa que estava na construção da torre pedia um determinado material, era levado outro material. E assim aconteceu que eles não mais se entendiam. E eles então precisaram se espalhar, sair dali de onde eles estavam
e cada grupo que entendia o que o outro estava falando, eles foram para determinada região e ali então foram levando as suas vidas. Interessante que a palavra de Deus nos diz, quando Noé saiu da arca, Deus disse que eles deveriam ser fecundos, multiplicar, encher a terra, assim como Deus havia dito para Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Quando Deus os criou, Deus disse para Adão e Eva que eles fossem férteis e se multiplicassem, e que eles enchessem e governassem a terra, que eles dominassem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Está em Gênesis capítulo 1, verso 28. E aqui em Gênesis capítulo 11, versos 8 e 9, diz assim: Assim o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro, e eles pararam de construir a cidade. Ela recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor confundiu as pessoas com línguas diferentes e as espalhou pelo mundo. Quando lemos também em Gênesis capítulo 9 e no verso 1, diz aqui Deus falando para Noé após saírem da arca. Então Deus abençoou Noé e seus filhos e lhes disse: Sejam férteis e multipliquem-se, encham a terra. Vejam que sempre o desejo de Deus com o ser humano foi que enchessem, que povoassem a terra, que se espalhassem. Disse isso para Adão e Eva, disse isso para Noé após o dilúvio, e só que o ser humano, a tendência nossa é fazer a nossa vontade e não a vontade de Deus. Essa é a nossa tendência, a nossa natureza carnal. E ao invés deles se espalharem, como nós já vimos aqui essa semana, eles falavam todos uma só língua. Todos se entendiam. E Deus disse para que eles se espalhassem, multiplicassem e enchessem a terra. Só que eles decidiram permanecer juntos. Eles decidiram construir cidades e ali permanecerem, ao invés de se espalharem. E então, eles permanecendo ali juntos na cidade, eles tiveram então essa ideia de construir uma torre para que eles pudessem ficar famosos. Diz aqui a palavra de Deus em Gênesis, no capítulo 11, que nós já falamos aqui essa semana. Eles queriam ficar famosos, eles queriam que o nome deles se espalhasse entre as pessoas e que eles ficassem conhecidos como aqueles que haviam edificado uma torre para, caso chovesse novamente, como no dilúvio, eles pudessem escapar. Então, o desígnio de Deus e a bênção dele para nós, seres humanos, são relatados aqui nestes versos que nós falamos já para vocês. Multipliquem-se e encham a terra. Este é o desígnio de Deus e a vontade de Deus. Agora, em oposição ao plano de Deus, os construtores de Babel, eles preferiram ficar juntos como um só povo. E a razão, para que eles permanecessem juntos, a razão que eles apresentaram, era para que eles não fossem espalhados por toda a terra. Vejam, sendo contra a vontade de Deus. Primeiro, Deus disse: multipliquem-se e encham a terra. Agora, aqui, eles dizem que eles iriam construir a cidade para que eles não fossem espalhados por toda a terra. Está aqui em Gênesis 11, verso 4. Então eles se recusaram a mudar de lugar, a se mudarem, talvez pensando que juntos eles seriam mais poderosos do que se eles fossem espalhados e separados. Agora, infelizmente, esses descendentes de Cã, eles procuraram usar o seu poder de união para o mal e não para o bem. E é o que eu acabei de dizer, a nossa tendência humana é para o mal, não é para o bem. Todos nós, cristãos, temos essa luta dentro de nós, a luta do bem contra o mal. Por quê? Porque nós nascemos com a tendência má, nascemos em pecado. E quando nós então aceitamos a Jesus, ele implanta em nós a sua natureza espiritual. E aí começa a gerar esse conflito em nossa mente. O nosso corpo o desejo a fazer o mal. Agora,
o Espírito Santo, falando à nossa mente, ao nosso coração, nos orienta a fazermos o bem, a praticarmos o bem, a vivermos em comunhão com Deus. E então existe essa luta dentro de cada um de nós. Agora, a verdade é que o ser humano sempre procura andar em desafio aberto a Deus. Por quê? Porque o ser humano ele quer fazer um nome, ele quer se tornar famoso, como foi o caso aqui dos construtores da Torre de Babel. O ser humano ele sempre pensa em si, e podemos ter certeza que quando uma pessoa que conhece a palavra de Deus, desobedece a Deus e procura viver a sua própria vida, fazer a sua própria vontade, pode ter certeza que aquilo que você está fazendo não vai dar certo. Nunca deu certo e não vai dar. Assim como os construtores da Torre de Babel. Eles tinham a intenção, de construí-la para ficarem famosos, mas Deus desceu e confundiu as línguas e os espalhou. E essa torre nunca mais foi terminada. Inclusive, nós citamos aqui que Nabucodonosor, quando mandou invadir Jerusalém e tomar ali os vasos sagrados do templo, levou esses vasos sagrados para a terra de Sinar, exatamente lá onde ia ser construída, estava sendo construída a Torre de Babel. Só que a Torre de Babel já não mais existia, já havia sido demolida e não se fala mais na Torre de Babel. Mas foi ali na terra de Sinar que Nabucodonosor construiu aquela estátua de ouro para que fosse adorada. E ao invés de adorarem outros deuses, além do Deus verdadeiro, que essa estátua representando Nabucodonosor fosse adorada. Então, Babel significa o quê? Confusão. Babilônia, quando nós ouvimos falar também Babilônia, porque Babilônia, a cidade, o império de Nabucodonosor, foi construído exatamente lá onde era a Torre de Babel. Então, Babilônia deriva do nome Babel, que quer dizer confusão. E houve então essa confusão de línguas, surgiram as nações, a maioria que nós conhecemos hoje, todas são derivadas lá daquela confusão que houve em Babel, quando Deus confundiu as línguas dos seres humanos e os espalhou. Deus, amigos e irmãos, Ele sempre tem e quer o melhor para cada um de nós. Se nós atentarmos para a voz de Deus, se nós procurarmos fazer a vontade de Deus em nossa vida, mesmo nós não querendo fazer, mas quando nós fazemos, podem ter certeza que Deus ele estará presente conosco, as bênçãos serão concedidas e seremos vitoriosos, mesmo que nós não queiramos fazer aquilo que Deus nos pede. Mas nós, nos tornando humildes, nos entregando nas mãos de Deus e deixando Ele agir em nós, Ele nos fará também vitoriosos. Que Deus nos abençoe, que possamos aceitar e fazer a vontade de Deus em nossa vida. Agradecemos a todos que estiveram conosco hoje, voltaremos amanhã, Deus assim nos permitindo, mas não nos esqueçamos. A palavra de Deus nos diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, verso 3. Que Deus nos abençoe.